Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos. O assunto de hoje é um assunto forte e eu tenho certeza que ninguém sai desse vídeo até chegar ao final, porque o desfecho dessa história é um desfecho impressionante. E eu convido você a ficar comigo até o final, pois o assunto de hoje vai mexer com você. Um casal de jovem tinha acabado de se formar na faculdade. Eles terminaram a sua faculdade, os dois se formaram em biólogos, né? Terminou a faculdade e os dois decidiram, na verdade, eles foram fazer um trabalho juntos, foram convidados para trabalhar juntos. Eles tinham casado recentemente, se conheceram na faculdade e foram convidados para realizar um trabalho junto. Como era um casal jovem, sem filho, uma empresa chamou eles e falou: olha, eu tenho um trabalho para realizar no meio de uma selva, num lugar muito ruim de acesso, um local que se precisasse de sair ou chegar com rapidez só de helicóptero, e ainda assim seria difícil porque não teria base para poder soltar, porque era literalmente no meio de uma selva. E ele era perto de uma montanha, né? Ele ficava na parte bem no finalzinho de uma montanha, e ali tinha toda a estrutura que eles gostariam de ter para poder estudar a biologia, né? Os animais. Eles gostavam muito de estudar sobre os animais. E aquele casal decidiu, irmãos, não só fazer um trabalho ali, mas decidiram morar naquele local. E eles falaram: poxa, se aqui vende terreno, como é que faz? Buscaram informação e conseguiram, né, uma autorização para morar ali. Por eles serem biólogos, eles iriam morar no local onde eles trabalhariam praticamente 24 horas, colhendo todas e qualquer informação que eles precisassem. E aquele casal ficou ali por um tempo, terminou o primeiro trabalho, continuou morando ali e decidiram engravidar, né? Eles decidiram juntos, falaram: a gente precisa ter um filho e tal. E eles, quando falaram que iam ter filhos, né, quando tinham contato com a família, e a família dizia: mas vai ter filho aí no meio do nada, aí não tem nada, vai ter filho no meio do mato, não faça isso, é perigoso, vem morar na cidade, tem um filho, espera passar um tempo, depois vocês voltam. Eles: não, a gente quer ter o nosso filho aqui, a gente gosta de morar aqui, a gente gosta dessas aventuras, né? E a casa deles era uma casa feita de madeira, com troncos, toda feita de madeira, bem selada, bem vedada para não ter como entrar um bicho dentro da casa, mas era tudo feito com madeira bruta, né? Uma casa até bonita, bem rústica, e eles amavam aquilo ali. E aquela mulher, irmão, decidiu de ter toda a sua gestação ali, não fez nenhum exame pré-natal, decidiu não fazer nada, porque eles queriam realmente lembrar de uma época onde, como era antigamente, né? Eles queriam lembrar como era a vida antigamente. E eles decidiram fazer isso, irmãos, e contrariando toda a família, amigos, né, que gostavam muito deles, eles começaram ali a gestação, aquela coisa toda, e parecia que estava tudo muito bem. Quando chegou no dia do parto, irmãos, aquela mulher começou a ter contração. O marido e ela eram pessoas muito bem instruídas, gostavam do que faziam, estavam preparados para estar naquele ambiente. Só que, de repente, enquanto ela começa a viver um processo, né, de contração, ela começa a sentir, né, aquela contração que vai vindo, vai voltando, vai vindo e vai voltando, vai aumentando a intensidade da dor e vai diminuindo o espaço de tempo entre uma contração e outra. E aquele casal estava ali achando que estava tudo bem, preparado, preparou água morna, preparou toalha, já tinha levado uma bola e começaram a fazer todo um processo para a indução de um parto normal. E até o presente momento estava tudo correndo muito bem. Quando de repente aquela mulher ela começa a sentir uma dor, irmão. Ela é a primeira vez que ia ter filho, o marido também já tinha pesquisado um pouco sobre o assunto e tinha descoberto que algumas mulheres sentem muita dor e outras mulheres sentem menos dores. E ela começou a sentir muita dor e ela começou a sinalizar para ele que estava ficando muito fraca já, porque a dor era muito intensa. E ela sinalizou e ele falou: olha, deve desmaiar por conta da dor. E ele foi tentando fazer, né, todo um processo ali para poder minimizar as dores dela e facilitar o parto para que nem ela nem a criança viesse a sofrer. E ele, naquele momento, irmãos, quando ele começa a perceber que a esposa estava passando muito mal, ele começa a fazer uma reflexão rápida. Ele fala: meu Deus, acho que era melhor eu ter levado a minha esposa para a cidade para preservar a vida dela e a vida do nosso filho. E aquele parto, irmãos, demorou muito tempo. Aquele parto demorou cerca de 6 horas. Depois que estava com a contração, a criança começou a coroar, e aquela luta para tentar coroar, e a moça fazendo força, e ela perdendo as forças, o marido calma e mandando ela morder a toalha, e todo um processo dificultoso, e ele ficando nervoso, e estava só ele e ela é muito culta também, e chegou um momento que ela já não dava nenhum tipo de auxílio para ele, porque ela não conseguia mais falar. Ela vinha a contração, ela tentava expelir a criança, mas não conseguia, aquela coisa, aquele processo demorado, doloroso. E ele começou a sofrer de ver aquilo ali. Ele falou: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E agora? Porque não dá para sair correndo, não dá para ir para o hospital de emergência, porque onde eu estou é um local muito difícil. E aquele homem, irmãos, com toda a dificuldade, ele conseguiu ali arrumar uma maneira de puxar aquela criança, de ajudar na indução do parto. E ele forçava a barriga dela e conseguiu tirar aquela criança. E quando chegou aquela criança, aquela mãe
deu uma desfalecida e ele falou, minha esposa desmaiou. E ele correu com o processo, enrolou a criança no pano, cortou o cordão umbilical, ele tinha material para poder esterilizar, tudo certinho lá. E ele botou a criança no cantinho e fez a criança chorar e foi dar atenção à sua esposa. E quando ele foi dar atenção à sua esposa, ele percebeu que os batimentos dela estavam muito fraquinhos, ela começou a perder muita força, tinha perdido muito sangue também, e ele começou a perceber que o caso era sério e era grave. E não era fácil passar dali, ele tinha um jipe, mas o caminho era horrível, ninguém passava pelo caminho. Quando eles foram para lá, né, passaram por aquele caminho, mas na hora de voltar não tinha muito sentido passar ali com frequência, então o caminho nascia galho, cipó, tinha muita coisa, dava para passar? Dava, mas dava trabalho. Às vezes tinha que cortar com facão, reabrir o caminho em alguns lugares, e ele tinha facão, machado, tudo isso no carro, mas ele sabia que ele não tinha tempo para isso. Ele tentou todo o recurso que podia ali naquele momento e quando ele percebeu, a sua esposa perdeu já a respiração, os batimentos cardíacos, ele percebeu que ela havia falecido. E quando ele percebeu que ela faleceu, ele ficou muito triste, ficou muito mal com aquilo, meu Deus, com remorso, pensando no que ele tinha feito e aquela coisa toda, mas ela, quando estava ali com um pouquinho de força, ela falou, amor, se aconteceu o pior comigo, por favor, não tire o nosso filho daqui, não deixe de viver nesse ambiente, a gente ama estar aqui, e se porventura aconteceu o pior comigo, eu quero dizer para você, crie o nosso filho aqui nesse ambiente. Quando ele percebeu que perdeu a esposa, ele pensou que ele poderia ajudá-la, né, atendendo o último pedido dela, que era criar a criança naquele ambiente. Apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo que ela estava sentindo, ela amava aquele ambiente, ela amava aquela casa, ela amava estar naquele ambiente. E ele percebendo aquilo, ele fez um comunicado, né, com a família, levou a criança para a cidade, depois fez alguns exames, fez algumas coisas e viu que estava tudo bem com a criança e decidiu voltar e viver sozinho, criando aquela criança naquela casa. Ele ficou cerca de 1 ano e pouco na cidade, né, na casa do sogro dele, né, apesar da esposa ter morrido, o sogro e a sogra falou, fica aqui em casa um pouquinho, eu quero poder ter mais tempo com meu neto e aquela coisa toda. Irmãos, quando aquele rapaz decidiu voltar para casa, a mãe dele, o pai dele, o sogro, a sogra, os familiares, falaram, cara, você já perdeu a tua esposa lá, não volta com a criança para lá não, você já perdeu a sua esposa, você quer perder o seu filho, você pode morrer lá, imagina se você passar mal lá sozinho, quem que vai ser dessa criança, quando que a gente vai tomar ciência que você não está bem, que você passou mal, então não faça. Mas ele era tão apaixonado por aquilo, a esposa falava tão bem daquele ambiente, que ele não teve muita dificuldade, né, de ir sem deixar as pessoas muito chateadas. Ninguém ficou feliz com aquela decisão, com aquela escolha, mas ele conseguiu, né, convencer a família a não criticar muito ele, né, com relação àquilo. Ninguém ficou feliz, mas ele foi, tomou a decisão e começou a criar o filho dele no meio do mato, no meio do nada, e ele cuidando com muito carinho, com muito cuidado, como ele gostaria de criar. E sempre lembrando da mãe daquela criança. E ele, irmãos, ele adotou, ele viu que apareceu um lobo na casa dele, e ele percebeu que aquele lobo tinha um certo afeto com ele. Ele começou a criar aquele lobo começou a crescer com ele e com o filhinho dele. O filho dele não tinha crescido muito ainda, estava com menos de 2 anos de idade, 1 ano e pouquinho de idade, e aquele lobo já tinha se adaptado muito bem com aquela criança e tinha também se adaptado com aquele homem. Aquele lobo virou como se fosse um cão doméstico naquela casa. E aquele homem, irmãos, ele tinha tanto carinho com aquele lobo não saía mais dali, morava ali, era como se fosse o cão da casa mesmo, mas era um lobo. E a família dele, um certo tempo, foi lá, né, logo depois, não demorou muito tempo que ele foi morar lá, a família foi lá, já devia ter uns 3 meses, mais ou menos, que ele estava de volta, e a família foi lá, muita dificuldade para chegar, mas eles foram lá, e quando chegou lá, eram todos unânimes, falaram, olha, esse lobo vai atacar seu filho, esse lobo vai matar o seu filho, esse lobo vai matar seu filho, cuidado. Começou a falar tanto aquilo na cabeça dele. Ele tinha, irmãos, internet lá, né, e ele tinha contato telefônico, ele não perdeu o contato com a família, ele conseguia fazer, até porque ele tinha que mandar os trabalhos dele, ele tinha notebook, e ele mandava, né, as informações, ele ia conversando, atualizando as pessoas de como estava o estado de saúde dele, da família. Todo dia ele falava com os pais, falava com o sogro, com a sogra, falava com os familiares, e ele ia mantendo todo mundo informado sobre aquilo ali. E todo dia os familiares falavam, fulano, cuidado com esse lobo, fulano, esse é um animal selvagem, isso não é um animal doméstico, não é um cachorro, apesar de parecer, ele não é um cachorro, cuidado, esse cachorro vai acabar matando o seu filho. E lá na mata, irmãos, ele tinha um fogão, e o fogão que ele tinha lá era um fogão a lenha, então é comum ele ir para a mata, pegar lenha, né, e não era qualquer tipo de lenha. E ele um dia foi para a mata cortar uma lenha, né, a lenha estava acabando, né, tinha lenha que ele cortava na mata, deixava a lenha secar e tinha uma lenha seca, e a lenha seca dele estava acabando, ele falou, olha, eu preciso ir na mata, cortar um pouco mais de combustível para que o meu fogão se mantenha aceso. Ele foi para a mata, cortou lá os seus materiais para poder
deixar se secar e depois colocar para acender, manter o fogão dele aceso, esquentar água para o banho, né? Tudo que ele precisava, ele usava aqueles galhos. E quando ele volta para casa, irmãos, quando ele está voltando para casa, né, ele tinha deixado a criança em casa, a criança estava dormindo no berço que ele tinha feito, e quando ele volta para casa, ele percebe que a porta da sala estava aberta e o lobo, irmão, sentado na posição assim de vigilância mesmo, né? O lobo com a boca toda cheia de sangue. Irmãos, aquele homem vinha da mata, ele vinha com um machado pendurado de um lado, vinha com um facão pendurado do outro, e ele não pensou duas vezes. Meu Deus, a minha família tinha razão, a minha família falou comigo que isso iria acontecer. E ele, irmãos, quando ele chegou na porta da casa, aquele lobo veio para ele todo feliz, né, balançando o rabo, parecia um cão doméstico mesmo, e vem em direção àquele homem não pensa duas vezes, irmãos, ele pega o machado, vai na cabeça do lobo e mata aquele lobo, e ele começa a esquartejar, destrói o lobo, porque ele sabia que aquele lobo havia matado o seu filho. E quando ele acaba de esquartejar, que ele acaba de descarregar a raiva dele em cima daquele lobo, irmãos, ele entra na casa, a porta da sala cheia de sangue, aquele lobo agonizando na porta, e ele entra na casa pelo corredor, e quando ele chega no quarto da criança, quando ele olha, irmãos, ele vê a criança intacta no berço. A criança estava intacta no berço, e quando ele olha em volta do berço, uma cobra imensa, irmãos, com a cabeça toda esfacelada, bem próximo do berço. E aquele homem percebeu que ele tinha cometido um grave erro, porque, na verdade, o sangue na boca do lobo não era da criança. O sangue da boca do lobo era da cobra que aquela criança tinha matado. Aquela criança, na verdade, salvou a vida daquela criança. E aquele homem tentou voltar, irmãos, para poder consertar aquilo ali, e já não tinha mais o que fazer. O lobo estava tudo destruído, tudo arrebentado, o lobo já não tinha mais vida. E aquele homem ficou com muito remorso, ficou muito aborrecido. E eu estou te contando essa história para você ter muito cuidado com aquilo que falam para você. Irmãos, tem muita gente vivendo, irmãos, nisso, sendo empilhado por pessoas. A pessoa induz a vida dele, induz a vida dela. Irmãos, quanta gente vivendo isso, irmãos. Alguém chega, irmãos, tem um pecado, irmãos, que muita gente comete com muita frequência, que é o pecado da maledicência. O pecado da maledicência, irmãos, é o pecado quando você fala de alguém, quando alguém não está perto. Tem muita gente, irmãos, que faz isso, gasta tempo fazendo isso, falando do outro, contando, falando da vida do outro, dizendo que, olha, cuidado, fulano está te traindo, cuidado com o seu patrão, cuidado com o seu funcionário, cuidado com a sua esposa, cuidado com o seu marido, cuidado, irmãos, cuidado, principalmente colega de trabalho, cuidado com influência, procure saber a verdade, nunca tome decisões precipitadas, pense antes de falar, pense antes de agir, não tome decisões precipitadas, porque pode ser tarde demais. A história que eu acabei de te contar, irmãos, é uma história muito séria. Eu vou te contar uma história real que aconteceu no município próximo de mim aqui. Eu não vou dar muito detalhe, eu vou dizer só que tinha um carro, e esse carro era um carro, irmãos, que vendia, escuta o que eu vou te falar que é muito forte. Esse carro era um sacolão volante, né? O que é sacolão volante, pastor? Para mim que eu não sei. É um carro que ele tinha caixote dentro do carro, era um carro perua, e eles tinham vários caixotes. Um caixote tinha cenoura, o outro batata, limão, eles tinham frutas e legumes para poder vender. E era um casal, irmãos, que o sustento dele era aquilo ali. E alguém maldosamente, escuta isso, alguém maldosamente pegou, ou maldosamente, ou por acidente, eu não posso afirmar que foi maldosamente, mas pegou um áudio de alguém, irmãos, que tinha feito, de um casal que tinha feito uma atrocidade com uma criança. E alguém anexou a foto desse casal, irmãos, que trabalhava nesse carro. Esse casal não tinha nada a ver, não tinha nada a ver com aquele áudio. E alguém anexou, irmãos, em algum momento e disparou aquela foto com aquele áudio, e as pessoas começaram a mandar. Eu não tenho costume, irmãos, eu quero muito ajudar as pessoas, mas eu fico muito cauteloso de mandar uma foto de alguém. Se vier uma foto e um áudio pelo WhatsApp, eu tenho muito cuidado por causa desse fato que aconteceu. E o que aconteceu, irmãos? Essa foto, esse áudio rodou em algumas cidades, alguns bairros, e o casal adentrou dentro de um bairro, e quando eles entraram no bairro, escuta isso, quando eles entraram no bairro, irmãos, o que aconteceu? Alguém chegou e mostrou o vídeo e falou, olha, o casal ali, ó. E quando foi lá, irmãos, pegaram aquele casal, mandaram eles parar o carro, pararam, porque o trabalho deles era vender produto que estava dentro do carro, e lincharam aquele casal, irmãos, bateram nos dois até matar. Na verdade, eu não sei se foi a mulher ou se foi o homem, um morreu e o outro ficou muito mal, desacordado, até chegar a polícia e bombeiro, e quando foram dar conta, um estava com vida ainda, mas o que a sociedade achou que tinha feito é que tinha realmente tirado a vida daquele casal. Irmãos, cuidado, olha que coisa, irmãos, olha que alguém pode influenciar alguém, olha o perigo que isso é. O homem matou a raposa, alguém matou de forma literal, né? Tentou matar um casal e matou uma parte do casal, destruiu uma família trabalhadora que nunca tinha feito mal nenhum com aquela situação. Foram buscar informação depois, viram o áudio era de uma região que não tinha nada a ver com aquele casal, e aquilo aconteceu, um fato terrível. Então eu queria te alertar, eu queria que esse vídeo, irmãos, que você mandasse esse vídeo para alguém que está sempre passando os pés pelas mãos. A Bíblia fala, irmão, sobre um homem chamado Pedro. A Bíblia, eu sou pastor, e a Bíblia fala sobre um homem chamado Pedro.
E Pedro, você é um cara um pouco afoito, um cara que passava os pés pelas mãos, um cara que não pensava antes de falar. E eu quero muito que você pense nisso, irmãos, porque isso não é benéfico, isso não é saudável, isso pode fazer muito mal. Mas eu espero que você tenha ficado aqui e que essas reflexões que eu trouxe tenha trago para você uma linha de pensamento melhor. Cuidado, às vezes a gente chega na rua e acha, né, que aquilo que estão dizendo, olha aqui, aquele casal, aquele homem lixou a pessoa, abusou. Cuidado, procura saber se é verdade, porque senão tu entra no calor da emoção e faz uma coisa que não deve fazer. Eu quero dizer para você, muito cuidado, haja com cautela, para você não ter um arrependimento eterno. Tem casais, irmãos, que foram destruídos, porque alguém começou a envenenar uma parte, começou a envenenar a outra, e o casal se separou, acabou o casamento e não era nada do que tinham dito. Cuidado. Tem pessoas perdendo pessoas que amam por causa disso, tem pessoas perdendo emprego por causa disso, tem pessoas perdendo a vida por causa disso. Então isso é muito sério. Reflita sobre isso e que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe esse vídeo com alguém, para edificar a vida de alguém, a fé de alguém. Coloque no seu grupo do WhatsApp, grupo do bairro, grupo do trabalho, coloque no grupo da igreja. Irmãos, faça essa mensagem chegar em mais pessoas, para que pessoas possam ser informadas, né? Porque às vezes a gente age no calor da emoção e isso pode trazer sérias consequências. Eu agradeço por você que ficou até aqui. Que Deus abençoe você, tua casa e tua família.